Bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de eletrônica analógica. Hoje a gente vai conferir alguns exercícios envolvendo amplificadores inversores, né? Amplificadores operacionais na configuração inversora. Então, o primeiro exercício que a gente vai conferir é esse. Então, para o circuito da figura abaixo, eu determino os valores de V1, né? I1, I2, V0, que é a tensão de saída, e a minha corrente aqui em cima dessa carga de 1 kΩ. Então, a primeira coisa que a gente deve determinar é as primeiras equações envolvendo, então, o LKC. Né? A partir do LKC, a gente consegue encontrar qual é a corrente 1 e a corrente 2. Então, pelo LKC, né, a lei de Kirchhoff das correntes, a corrente que entra nesse nó A é a mesma corrente que sai, né, desse ponto. Então, I2. Então, eu posso deduzir e concluir que I1 é igual a I2. Mas quanto equivale I1? I1 nada mais é do que VI, que é a tensão de entrada, que é 1 volts, né? Menos a tensão V1, dividido pela essa resistência, que eu vou chamar de R1. Então, R1 e aqui R2. Ou RF, né? É que ele trata como RF. Então, eu vou ter R1, RF. Então, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, dividido por essa resistência, me dá a corrente 1. E a diferença desse ponto menos esse ponto, dividido por RF, me dá I2. Pela lei de Kirchhoff das correntes, essa corrente 1 tem que ser igual à corrente I2. Então, a partir desse princípio, eu consigo estabelecer e encontrar meu ganho de tensão de malha fechada, ou meu ganho de tensão. Então, VI, que é a tensão de entrada, menos V1, dividido por R1, tem que ser igual à tensão V1 menos V0, que é a minha tensão de saída, dividido por RF. Eu sei que V1 vale quanto? Pelo conceito de curto-circuito lá, né? Circuito virtual. Como aqui na porta não inversora é 0 volts, então nesse ponto aqui vai ser também 0 volts. Então, VI menos 0 é igual, dividido por R1, é igual a 0 menos V0, né? Que é a de saída, Vout, dividido por RF. Então, simplificando, eu vou ter o quê? VI dividido por R1 tem que ser igual a menos, né? Porque 0 menos V0, V0 dividido por RF. E então, eu peço o R1 para o outro lado e V0, né? Para o primeiro termo aqui. Então, eu vou ter o quê? V0 sobre VI é igual a RF menos RF sobre R1, né? Então, meu ganho de tensão vai ser o quê? V0 sobre VI, que vai ser igual a menos RF sobre R1. Aqui está faltando um menos por causa dessa fórmula aqui, o menos. Então, o meu ganho de tensão dessa configuração vai ser o quê? Menos RF sobre R1. Então, quanto vale meu V1? Aqui, como V1 é o mesmo ponto que, segundo o critério do terra virtual, é 0 volts, então V1 é igual a 0 volts. Terra virtual do amplificador ideal, aterramento virtual. Quanto equivale 2, né? A gente já calculou, a gente já viu, é o que? VI, que é a tensão de entrada, dividido por R1. Quanto vale VI? 1 volt. Dividido por R1, 1 kg, vai dar o quê? 1 milivolts. Então, minha corrente de entrada é 1 milivolts. A quanto equivale a corrente 2? A corrente 2 a gente já calculou, vai ser o quê? V1 menos V0 sobre RF, vai ser o 0 menos V0 sobre RF, vai dar o quê? Menos V0 sobre RF. Quanto equivale V0? Então, a gente estabeleceu lá pelo ganho anterior que o meu ganho de tensão vai ser V0 sobre V1, que é o quê? Menos RF sobre R1, né? Então, eu já consigo estabelecer qual é o meu ganho. Então, meu ganho, né, para me determinar quanto vale V0, é o quê? Né, passa isso aqui multiplicando para cá e V0 para esse outro lado. Então, eu consigo... É isso mesmo? Passa multiplicando, né? VI passa multiplicando o meu ganho de tensão de malha fechada. Quanto vale o meu ganho de malha fechada? RF sobre R1. Então, eu consigo estabelecer qual é o meu Vout. Meu Vout, então, vai ser o quê? 10K dividido por 1K vai ser 10 vezes o sinal de entrada, 1 volt. Então, meu Vout é o quê? Menos 10 volts. Consequentemente, a minha corrente 2 vai ser o quê? V0, quanto vale V0? 10 volts. Menos 10 volts, que tem que estar aqui dentro, com menos daqui fica positivo. Então, 10 dividido por 10K dá 1 milivolt. Ou seja, meu I2 é igual a I1. Então, 1 milivolt é igual a 1 milivolt. Então, I1 é igual a I2. Por essa relação aqui que a gente já acabou de comprovar. Então, portanto, pelo LKC, I1 é igual a I2, 1 milivolts, né?
V0 a gente já calculou anteriormente, utilizando essa relação aqui de ganho. Meu ganho de tensão é Vout sobre, né, a minha tensão de saída dividido pela tensão de entrada. E o meu A é o que? Menos RF sobre R1, que é o meu ganho de tensão, estabelecido por essas resistências, pela relação de resistência de realimentação e resistência de entrada, né? Ou seja, menos 10 volts é a minha tensão de saída. Qual é a minha corrente da carga, né? Essa corrente L? A corrente L pelo LKC é a mesma que 2, que é a que que 1, ou seja, 1 mV. Então, 1 mV vai entrar aqui na minha carga de 1 kg. Né? Então, a queda de tensão aqui vai ser o quê? 10 volts. E a corrente L vai ser a mesma que 1, que é igual a 2, que é igual a 1 mV. Simples assim. Usa o circuito da figura 2.5, que é esse circuito aqui, para projetar um amplificador inversor com um ganho de menos 10 e uma resistência de entrada de 100 kΩ. Fornece os valores de R1 e R2. Então, esse aqui sai fácil por essa equação aqui, que é de meu ganho, né, de malha fechada. Então, ele já me dá que um ganho de 10, né? Então, o meu A aqui é 10, tá aqui. Então, eu tenho que ele já me dá a resistência de entrada. Então, vai ser R1, 100K. Então, R1 está aqui, ele já deu. É a mesma coisa que a resistência de entrada 100K. Então, eu tenho que encontrar o R2, né, que é a minha resistência de realimentação. Então, R2 rearranja, né, na verdade, essa equação, isola o R2, então tu vai encontrar essa relação. R2 é o quê? O meu ganho de malha fechada vezes R1. Quanto vale o ganho? 10. Quanto vale R1? 100K. Então, meu R2, para mim ter um ganho de 10, tem que ser de 1 MΩ, né? Pronto. Essa é o exercício 2.